Beleza, galera? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal do Foco no Treino Esportivo. Hoje vamos falar dos dois jogos que faltam aqui para fechar a sétima rodada, tá? Dia 3 de setembro de 2020, tá bom? Deixa eu diminuir meu tamanho aqui, esse vídeo não tem vinheta, vídeo de análise para fazer ele o mais curto e menos trabalhoso possível, tá? Vou fazer minha análise aqui para esses dois jogos junto com vocês, tá bom? Vamos lá, jogos de hoje, às 19 horas temos Grêmio e Sport. E às 20 horas Atlético Mineiro e São Paulo, tá bom? Dois bons jogos. Então vamos começar aqui pelo primeiro jogo, Grêmio e Sport. A odd do Grêmio aqui batendo 1,42, tá? E a odd do Sport chegando a 10, tá? 9,8, tá bom? Grêmio aí bem favorito para esse jogo. Vamos dar uma olhada aqui, eu sempre gosto de dar uma olhada no site da Academia das Apostas, tá? O Grêmio, ele vem de uma derrota no Campeonato Gaúcho, mas ele foi campeão, né? Ele jogou com a vantagem lá dos 2-0. Então o Grêmio vem do título gaúcho, tá bom? Antes disso, ele vem de uma sequência de 4 empates seguidos no Brasileirão, né? O Grêmio tem uma vitória e 4 empates, tá? 0-0 com o Vasco, 1-1 com o Flamengo, 0-0 com o Corinthians e 1-1 com o Ceará, tá bom? Então, a gente sabe que normalmente o Grêmio não prioriza campeonatos brasileiros, né? O Grêmio sempre tá lá na metade da tabela porque sempre foca na Libertadores, sempre foca em outros campeonatos, tá bom? Acaba deixando um pouquinho de lado. Por sua vez, o Sport vem de 3 derrotas consecutivas, tá bom? As 3 derrotas iguaizinhas por 1-0, tá? Perdeu para o Coritiba de 1-0, perdeu para o São Paulo de 1-0 e perdeu para o Santos de 1-0. Um empate 1-1 contra o Atlético Goianiense e uma derrota de 2-0 para o Vasco. Então já vem de 5 jogos sem ganhar, né? Um empate, 4 derrotas. Então estamos falando de um time que está na última colocação, tá? Em 20º lugar, contra o Grêmio que está em 15º, mas essa colocação do Grêmio a gente sabe que é um pouco enganosa, porque ele prioriza outras competições, tá? Então, agora que já foi campeão gaúcho, eu acho que é a hora do Grêmio somar pontos, né? Porque vai voltar a Libertadores, né? Então, a gente sabe que quando voltar a Libertadores, provável que o Grêmio comece a poupar também em vários jogos. Então, é a hora do Grêmio fazer aquela gordura para depois não correr risco de ficar brigando aqui na parte de baixo, né? Vamos fazer agora a análise aqui sobre esse jogo, tá? Sobre as escalações, estatística do time. Jogo válido às 19 horas, tá? O Tricolor vem de 4 empates consecutivos, como eu falei. O Sport, por outro lado, vem de 3 derrotas, também falei sobre isso. Vamos lá. O que importa pra gente é que é a escalação. O técnico Renato Portaluppi, depois do título gaúcho, o Tricolor deve ter força máxima. Maicon, com dores musculares, tende a ficar fora da partida. Já o atacante PP treinou nessa quarta e deve estar pelo menos com opção no banco. Então o Grêmio vai de força máxima, tá? Para pegar o Lanterninho Sport. Provável time do Grêmio: Vanderlei, Kahneman, Jeromel, Bruno Cortez, Vitor Ferraz, Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, PP e Diego Souza, que tem jogado muito, né? Já por sua vez o técnico Jair Ventura do Sport, depois do volante William Farias, o rubro-negro deve perder mais uma referência no elenco, não só para os confrontos, como também para a temporada. Lateral esquerdo Sander, que pediu para deixar o clube. Nesta quinta-feira, por outro lado, Jair Ventura poderá contar com o zagueiro Adrielson, tá? Então quem está de fora é Raul Prata e Eli Santos. Provável time do Sport com Maílson, Adrielson, Chico, Patrick, Luciano Juba, Ronaldo Henrique, Ricardinho, Betinho, Jonathan Gomes, Marquinhos e Elton, tá bom? Então esses são os dois prováveis times. Vamos falar aqui agora sobre as odds, tá? Essa odd de 1,40 do Grêmio é justa, tá? Eu acredito que dá para trabalhar nesse back Grêmio aqui, principalmente no primeiro tempo, que se o Grêmio estiver pressionando, mesmo estando contra o tempo, a gente não toma rédea, né? Porque se o Grêmio estiver atacando, essa odd vai se manter, né? E correndo o risco de pegar um gol. Então uma estratégia bem legal para trabalhar no back Grêmio, tá bom? Mercado de gols, vamos lá para o 2,5. Tá pagando 2,30, tá? E 1,5 pagando 1,44, tá? Tá a odd normal de brasileiro, mas eu acho que o melhor mercado para trabalhar, na minha opinião, aqui é o back Grêmio, tá? Porque para você entrar, por exemplo, num 2,5, precisa de 3 gols no jogo, né? E eu não acredito muito nos gols do Sport nesse jogo. Acredito mais no gol do Grêmio, tá? E o Sport, como a gente falou, ele vem de 3 jogos sem marcar gols. Então, para apostar aqui, para botar no 2,5, por exemplo, pegar 3 gols de repente do Grêmio, é muito melhor você entrar no handicap asiático, né? O pessoal que trabalha no handicap asiático também é uma alternativa muito legal. Vamos ver como é que tá o Grêmio menos 1, menos 1,5 está 2, né? 2,5. E o Grêmio menos 1,5 está 2,40, né? 2,40 aqui para a vitória do Grêmio por 2 gols. Também é um mercado que se pode analisar. A galera que está começando, precaução, né?
Aqui na Betfair não tem o botãozinho do cash out nesse mercado. Dá para fechar manualmente sim, só você pesquisar um pouquinho no YouTube. Aqui no meu canal eu já expliquei para vocês também. Mas a galera que não sabe trabalhar muito nesse mercado, tem a probabilidade também com a de 1,40 bem legal. Ou quem quiser arriscar um pouquinho mais também tem o mercado de intervalo. O mercado de intervalo, vamos achar aqui, resultado correto, linha de gols, ambos marcam, primeiro tempo. Vamos ver, vai ter que estar a odd do Grêmio. Se tiver acima de 2 já é uma odd interessante, né? Ó, exatamente 2 a odd do Grêmio, então é um mercado um pouco mais arriscado porque o head é muito maior do que o head do full time, né? Como eu falei, trabalhando no back FT, né? O back do jogo inteiro. No primeiro tempo ele não costuma dar head se o Grêmio estiver melhor, já que ele vai dar head porque é só um tempo, né? Então quem trabalha com gestão de head, de repente é melhor trabalhar no FT. E quem trabalha com stake, que não tem problema de perder a stake, tomar um head completo e pode pegar um lucro maior, pode também entrar aqui nesse mercado, beleza? Então falamos aqui do jogo do Grêmio, agora vamos para Atlético Mineiro e São Paulo, grande jogo aí, um duelo dos times que gostam de manter a posse de bola, né? São Paulo e o Diniz. A odd do Atlético Mineiro 1,92 pré-live, tá bom? E a odd do São Paulo 4,8. Então o mercado dando um favoritismo aí para o Atlético Mineiro, tá? Vamos ver aqui a respeito dos times. O São Paulo, o Atlético Mineiro, desculpa, ele vem de 2 vitórias aqui pela final do Mineiro, né? Tombense 1-0, 2-1. Não é muito parâmetro pra gente, Tombense não é time de Série A, né? Não, nem Série B. E no Brasileirão ele vem de 2 derrotas, tá? Então o Atlético Mineiro no Brasileirão conseguiu 3 vitórias iniciais, né? Começou com aquele ganhando do Flamengo, ganhou do Corinthians, ganhou do Ceará, todo mundo falando que o São Paulo estava acertado, tinha acertado o time, que ia brigar pelo título. E logo depois vem de 2 tropeços agora, perdeu pro Botafogo 2-1 e perdeu pro Inter, tá? Tudo bem que o Inter é o time que está lá em cima, está brigando pelo título também, mas deu deu um baldezinho de água fria lá para a galera do Atlético Mineiro, tá? Então o Atlético Mineiro vem de 2 derrotas. Já o São Paulo, por sua vez, vem de 3 vitórias, né? O Diniz chegou a balançar aqui no início, né? Quando ele ganhou o primeiro jogo, Fortaleza, depois quando ele perdeu para o Vasco, empatou com o Bahia, deu uma balançadinha, podia até cair, mas se recuperou e conseguiu 3 vitórias seguidas, né? 1-0 no Sport, 1-0 no Atlético Paranaense e 2-1 no Corinthians, que o gol no finalzinho também do jogo, né? Então foram vitórias apertadas, mas o que o pessoal quer do Diniz é resultado, né? A gente sabe que o Diniz tem mostrado em todos os times que ele participa posse de bola, muita posse de bola, acima de 60%, muitas finalizações, mas poucos gols e poucos resultados, poucas vitórias. Vocês podem ver que o percentual de vitória do Diniz é baixo e agora ganhou 3 jogos, não importa que a diferença seja de um gol, mas deu uma moral e já chegou, deixou o time do São Paulo aqui na 2ª posição, que se ganhar hoje pode até chegar na liderança, tá bom? Então um jogo importantíssimo para o São Paulo, como para o Atlético Mineiro também, que o Atlético Mineiro está em 8º lugar, mas olha, o Atlético Mineiro só tem 5 jogos, né, enquanto o Inter já tem 7. Então seriam 2 jogos a menos, seriam 6 pontos, poderia estar aqui com 15 pontos caso vença esses 2, né? Então um confronto muito interessante, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora a respeito do que esperar para esse jogo. Técnico São Paulo com todo o elenco à disposição, exceto o lesionado Diogo Tardelli e Natan, ou seja, Atlético Mineiro força máxima também. Provável time Atlético Mineiro: Rafael no gol, Júnior Alonso, Hever, Guga e Guilherme Arana, Alan, Jair, Alan Franco, Keno, Savarino e Eduardo Sacha, beleza? Já por sua vez, Fernando Diniz deverá repetir a formação titular que venceu o Corinthians. Vitor Bueno destaque no clássico por causa do problema, está recuperado. Ele pode ainda voltar no banco, tá? Então Vitor Bueno deve voltar no banco. Paulinho Boia será titular, tá bom? Então, provável time do São Paulo: Thiago Volpe, Léo, Diego, Igor Vinícius Liseiro, Tietê, Hernandes, Paulinho Boia, Gabriel Sara, Pablo e Luciano, que tem jogado muito bem aí no São Paulo, recuperou seu futebol sempre com o Diniz, tá bom? Então vamos lá para as odds, tá? Como eu falei, 1,92 no back Atlético Mineiro. Um jogo muito difícil de fazer leitura pré-live para mim no mercado de probabilidade. É um jogo que é para a gente assistir. Vamos ver como se comporta. São 2 times que gostam de manter a posse de bola, são 2 times que apertam na marcação lá na frente, principalmente o Atlético Mineiro, né? Então quero ver o São Paulo, o
Fernando Diniz, que mantém aquela posse de bola defensiva ali, tocando de um lado para o outro, com a marcação alta do Atlético Mineiro, essa pressão aí, como é que vai ser. E vai ser um jogo bonito, um jogo aí pra gente assistir. Mercado de gols, over 2,5 tá na odd, vamos ver aqui, 2,30, tá no padrão, né, do Campeonato Brasileiro Série A, 1,44 no mercado de gols, 1,5. Então é um jogo para trabalhar, na minha opinião, mercado de gols, melhor do que probabilidade. Probabilidade com leitura de jogo, né? Tá para fazer também, principalmente se o São Paulo começar bem, né? Como o Atlético Mineiro está com a odd bem mais baixa, se o São Paulo começar bem, vai ter esse ajuste, né? Se o São Paulo começar melhor, essa odd do Atlético Mineiro automaticamente vai ter que subir rapidamente de 2 a 2,50 pelo menos, chegando a 3, para ela se igualar com a do São Paulo, né? Se o São Paulo começar melhor. Se não, é um jogo para trabalhar no mercado de gols, tá bom? Essas são as minhas expectativas, meus prognósticos aí, o que eu penso sobre esse jogo. Lembrando sempre, manter a sua gestão de banca, tá? E fazer as análises pré-live e juntar com a leitura de jogo. Não adianta nada, a gente pode falar 1000 coisas que a gente pensa para esse jogo. Vamos dar um exemplo lá do início do campeonato. Todo mundo que deu o prognóstico do Flamengo e Atlético Goianiense pensava que o Flamengo ia para cima e massacrar. A odd do Atlético Goianiense, do Flamengo, aquele back era 1,30, se eu não me engano. E quando começou o jogo, começou tudo ao contrário, né? Desde o início, o pessoal viu, quem é trader não perdeu dinheiro naquele jogo. Por quê? Porque o Atlético Goianiense, ele desde o início começou jogando bem, tendo controle de jogo, chegando no ataque. Então, todo mundo está preparado para entrar no back. Flamengo viu que o jogo não estava assim e mudou sua entrada para um lay. Então, isso que eu falo sempre para vocês. A gente tem uma percepção do que a gente pensa que pode acontecer, mas o primordial, o mais importante é uma boa leitura de jogo e gestão de banca, beleza? Um abraço, esses são os prognósticos aí e até o próximo vídeo. Amanhã eu vou tentar botar o vídeo para vocês aqui com as perguntas que o pessoal colocou para mim aqui no Instagram e no Facebook. Se não tiver mais alguma pergunta, deixa aí embaixo que eu vou responder. Vou gravar o vídeo hoje à noite para amanhã, beleza? Um abraço, fique com Deus.